FIFA 22 está chegando e o lugar certo para garantir o teu pelo melhor preço do Brasil é na loja da Rios Games. Comprando antes do dia 27, você já pode fazer o pré-download para não perder tempo e curtir o FIFA no primeiro minuto de lançamento. Não achou o suficiente a Rios Games ter o melhor preço do Brasil? Então toma aí esse cupom de desconto para economizar 5% na tua compra. Então clica no primeiro link da descrição e garanta o teu FIFA 22 hoje mesmo. Um vídeo que vocês curtiram bastante aqui no canal e amplamente clamaram por uma sequência é, sem sombra de dúvidas, o vídeo da honra dos membros da gangue Vanderland. Nele eu classifiquei a honra de alguns dos principais membros de acordo com as minhas opiniões e julgamentos. E por razões óbvias, eu não pude colocar todos os membros no mesmo vídeo. Por isso que eu tô trazendo esse vídeo aqui hoje para falar um pouco mais sobre a moralidade de mais membros da gangue. Nesse vídeo eu falarei sobre o Charles, o Bill, o Javier, o Lenny e a série. Lembrando que é de suma importância que você assista o primeiro vídeo antes desse aqui, beleza? Pois assim tu vai entender a forma como eu classificarei o nível de honra deles. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de mandar um grande salve a todos os membros do canal do EG, que são esses que estão aparecendo aí na tela. Membros, muito obrigado por todo o apoio mensal que vocês prestam. O canal só existe graças a vocês. Nesse mês de setembro, os membros estão concorrendo a essa caneca personalizada do EG de Red Dead 2, então considera juntar-se a essa galera aí para ter a chance de levar esse belo item de colecionador para tua casa. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Para começar esse vídeo com chave de ouro, eu vou falar desse que, sem dúvida alguma, é um dos membros mais honrados de toda a gangue Vanderland, Charles Smith, do qual eu considero ter boa honra nível 2. Claro que eu sei que o Charles é, querendo ou não, um bandido como qualquer outro da gangue, mas uma série de atitudes me fazem acreditar que a sua bondade sobrepõe todas as suas atitudes criminosas no jogo. Assim como o Hosea e o Arthur, o Charles é um cara que não gosta nem um pouco da ideia de matar pessoas, principalmente as inocentes. Isso muda um pouco quando ele acredita que a pessoa à sua frente é má, e o maior exemplo disso é quando procuramos os homens que estavam matando bisões perto de Valentine. Did you shoot them? Yes, we did. We shot them bison, we'll shoot you too if you don't get. What business is it of yours? What? It's that business of mine! Good God, you're crazy! Ao descobrir que os homens estavam matando os animais somente para que parecesse que aquilo era obra dos índios, ele não hesita e logo mete uma bala na cabeça do cara. Claro que a vida de um animal não vale mais que a humana, mas para o Charles, um homem com raízes indígenas, aquilo era simplesmente inaceitável. E eu acredito que ninguém aqui jamais julgou o Charles por aquilo. E já falando dos índios, o Charles sempre sentiu muita necessidade de ajudá-los em sua luta contra o exército, mas claro que do seu jeito, sendo frio e calculista, indo contra as atitudes impulsivas e desprovidas de inteligência emocional de Águia Voando. Ele e o Arthur colocaram as suas próprias vidas em risco ao resgatar o Águia Voando do cárcere, em uma missão suicida contra o exército americano, e ele fez o mesmo ao ajudar o Capitão Monroe a fugir. E isso é basicamente a síntese de Charles, um cara muito forte e altruísta que sempre se arrisca para proteger os mais fracos independente do risco. Um dos momentos que mais provam isso é a forma como ele luta contra o Arthur para que ele se importe com o problema da família alemã que estava com seu pai desaparecido. He said, "Are you okay?" Sprechen Sie Deutsch? German? No. Now go on, get out of here. Go, we need the land, go. Get the hell out of They here. took our father. Who did? Men last night. Where? Where did they take him? Ain't no business of ours. I don't even speak their language. You ain't as tough and dense as all that. Naquela altura do jogo, o Arthur ainda não tinha sofrido a epifania da tuberculose, então o altruísmo do Charles certamente foi importante para que o destino daquela família fosse positivo. Uma coisa que me faz ter muito carinho pelo personagem, e que eu já falei pra vocês até, é o fato dele ter retornado ao local da morte de Arthur Morgan apenas para carregar o seu corpo para enterrá-lo em um local bonito. Cara, quem que faz esse tipo de coisa, mano? Só ele. Na reta final,
final, apesar de estar ocupado com os problemas dos índios, ele sempre prestou atenção e suporte ao Arthur e o John, fazendo parte do, entre aspas, grupinho deles contra os atos insanos e maquiavélicos de Dutch e Micah. No epílogo, ele também é muito importante, ajudando o John e o Uncle a construírem a fazenda em Beecher's Hope, assim como também é importantíssimo na missão final, auxiliando o John e a Sadie a vingarem a morte de Arthur contra o Micah. Então, na minha opinião, o Charles é sem dúvidas o cara mais honrado de toda a gangue Vanderland. Vocês concordam comigo ou acham que ele não é tão honrado assim? Deixem a visão de vocês sobre o personagem aí nos comentários. Número 2. Bill Williamson. É possível fazer 2 julgamentos sobre a honra de Bill, a primeira sendo sobre a sua atuação no Red Dead 2 e a segunda no Red Dead 1. No Red Dead 2 eu classificaria o Bill como má honra nível 3. Eu não vejo ele como um cara tão maldoso assim, já que ao analisar a sua personalidade, nós podemos perceber que ele é um cara extremamente inseguro. Ao ser dispensado pelo exército por conta do seu temperamento e possível homossexualidade, ele encontrou-se perdido na vida. Ele veio a se reencontrar quando conheceu o Dutch, que lhe ofereceu abrigo e um lugar para chamar de lar, no momento mais sensível e vulnerável de sua vida. Ele retribui isso sendo extremamente leal ao Dutch. Nós podemos perceber isso principalmente na reta final, onde o Bill permaneceu apoiando o Dutch apesar da sua clara insanidade. Felizmente, ele acordou na reta final juntamente de Javier ao não perseguir o Arthur e o John. Em vez de permanecer ao lado de Dutch e Micah, ele resolveu fugir para Nova Austin para começar a sua própria gangue. No Red Dead 1, o Bill sofreu uma grande intensificação na sua personalidade. Ele já era um cara violento e descontrolado no Red Dead 2, mas isso se intensifica muito mais no Red Dead 1, que aconteceu 12 anos depois do 2. Eu acredito que isso tenha acontecido por conta de tudo que ele viveu no passado, sendo entre aspas traído pelo seu velho patriarca Dutch Vanderland. Ele também guarda muitas mágoas com o seu antigo parceiro John Marston. Isso é bem demonstrado durante os diálogos, com ele demonstrando ciúmes por não ter sido tão especial pro Dutch quanto o John Marston foi. Também tem aquela questão dele achar que o John era o verdadeiro rato. E apesar dele travar batalhas contra o John durante o jogo, ele nunca tem a coragem de atirar diretamente no seu antigo irmão. Ele sempre deixa esse trabalho para os seus comparsas. Mas é inegável que ele é um extremo mau caráter no Red Dead 1, dirigindo a gangue mais perigosa da região e constantemente fazendo coisas ruins, como queimar o celeiro da Bonnie ao descobrir que ela estava ajudando John e mandar a sua gangue espancar a garota e enforcá-la em Tumbleweed. Outro momento que demonstra muito da sua maldade é quando ele e sua gangue fazem um verdadeiro massacre na fazenda Ridgewood. Ao chegar no local, nós nos deparamos com uma verdadeira chacina no celeiro e nas demais dependências da fazenda. E além de matar e torturar as pessoas do local, o Bill ainda foi capaz de estuprar uma mulher. Tudo isso por nada, já que esse tipo de coisa é obra comum da sua gangue quando seus membros estão embriagados e entediados. E por conta de tudo isso e suas demais ações no México, eu considero o Bill um cara de má honra nível 8 no Red Dead 1 e um cara de má honra nível 3 no Red Dead 2. Mas e você, concorda com a minha avaliação? Deixa a tua aí nos comentários. Número 3. Javier Escuela. Assim como o Bill, o Javier também precisa ser julgado em 2 instâncias. A primeira é com base nas suas atitudes no Red Dead 2 e, por fim, por suas atitudes no Red Dead 1. No Red Dead 2 é fácil classificá-lo como um cara de má honra nível 2. Recentemente eu postei aqui no canal a história do Javier, então o seu passado ainda deve estar bem fresco aí na cabeça de vocês. No passado, ele era um grande caçador de recompensas e revolucionário que lutava contra o tirano governo militar do México, e em suas lutas contra o sistema, do qual ele julgava corrupto, ele acabou matando um militar de alta patente. Com isso, ele obteve um grande preço por sua cabeça no país e foi forçado a deixar a sua terra natal pelo bem dos seus familiares. E ao chegar na América, ele passou necessidades e foi acolhido por Dutch Vanderland. E por conta disso e por compartilhar as mesmas visões revolucionárias do seu patriarca, o Javier tornou-se altamente leal
leal a Dutch. Até o 6º capítulo do Red Dead 2, o Javier é um cara muito tranquilo e amigo da maioria das pessoas. Constantemente ele pode ser encontrado tocando violão nas festas e interagindo com as demais pessoas. Ele também tem algumas atitudes que demonstram o seu bom caráter, como quando ele se voluntaria para procurar por John na tempestade de neve junto de Arthur e Coulter. Ele também prontamente se coloca à disposição para resgatar o Bill dos caçadores de recompensa com o Arthur. Ou seja, nessa altura do campeonato, ele não pensava duas vezes antes de colocar-se em risco para salvar os seus irmãos, mas isso muda bastante no último capítulo do Arthur, quando ele e o John começam a discordar veementemente do Dutch. Nessa altura do campeonato, ele se torna um cara altamente repulsivo, entrando em conflito com o John, Arthur e Charles. Um dos momentos em que eu mais senti nojo do Javier é quando ele começa a incomodar o Charles no acampamento, cara. What's your problem, brother? No problem. No, you've got a problem. Look at how you're acting. I don't have a problem. You have a problem? I don't know yet. But use your brain, friend. Use your brain. I'll use my brain, and you use yours. Oh, you want to die? Not particularly. You're making a dumb choice, man. I made no choices. He's changed. Should've let him die and warm him. Little sack of shit. Velho, essa fala do Arthur sobre deixar o Javier morrer em Guarma sintetiza muito bem o que o personagem tornou-se na reta final. Após os Pinkertons invadirem o acampamento, o Javier fugiu com o Bill para Nova Austin e logo depois refugiou-se no México. 12 anos se passam e nós reencontramos o Javier no Red Dead 1. Agora ele é um homem bem diferente do que era no passado, tendo deixado todos os seus princípios revolucionários para trás. E apesar dele não ser um total cuzão e louco como o Bill, ele ainda é sim um homem ruim. Bom, pelo menos pior do que a sua versão no Red Dead 2. Ele agora trabalha como assassino de aluguel para o tirano Coronel Allende, executando os revolucionários que tentam derrubar o governo militar do México, presidido pelo presidente golpista General Ignacio Sánchez. E diferente de Bill, o Javier não tem grandes mágoas com o John. Nos seus diálogos, ele sempre tenta lembrar dos bons momentos que viveu com o John, como uma tentativa de convencer o seu antigo irmão a desistir da ideia de prendê-lo, mas tudo isso também vai por água abaixo quando o John o prende. Nesse momento, ele começa a xingar o John desenfreadamente, revelando seu verdadeiro caráter. No Red Dead 1, eu classifico o Javier como um cara de má honra nível 4. Eu não consigo classificá-lo acima disso, pois, diferente do Bill, o Javier não mata pessoas inocentes e estupra mulheres por diversão. Ele assassina inimigos do Estado mexicano, que, claro, também são pessoas inocentes, né, até certo ponto, mas que não se comparam a simples fazendeiro como os que o Bill matou lá na fazenda. Mas e você, concorda com a minha nota do Javier? Então deixa a tua aí nos comentários. Número 4. Lenny Summers. O Lenny é provavelmente um dos membros mais honrados da gangue junto de Charles, e por ser negro numa época bem conturbada, onde a escravidão ainda era uma realidade na metade dos estados da América, o jovem Lenny passou por poucas e boas até entrar na gangue. Quando tinha apenas 15 anos, o Lenny perdeu o seu pai, que morreu espancado por 4 homens bêbados enquanto retornava para casa. E para vingar o seu pai, o Lenny roubou uma arma e matou os homens. E por conta do seu ato de vingança, o Lenny tornou-se um homem procurado. Com isso, o jovem foi forçado a fugir. E nessa vida solitária em fuga, sobrevivendo como dava, ele acabou conhecendo Dutch e entrando na gangue 6 meses antes do golpe a Balsam Blackwater. E com esse background, nós podemos ver que o Lenny não é um bandido como a maioria dos outros membros. Ao menos não de essência, já que, de forma parecida com a série, ele acabou entrando no mundo do crime ao perder alguém que amava. Ele é relativamente novo nesse mundo de crimes, tanto que, ao decorrer do jogo, nós vemos os demais membros da gangue querendo deixá-lo de fora das missões mais perigosas, com receio de que o garoto ainda não esteja preparado. Ao decorrer do jogo, ele vai se provando muito útil, tendo papéis importantes em várias missões-chave, como no roubo de trem do Cornwall, o roubo de armas na mansão de Sherry Bell, o ataque à mansão dos Braithwaite, o roubo ao banco de Valentine, o roubo ao bandinho de Saint-Denis, que ele liderou basicamente toda a fuga, e por fim,
fim, o roubo ao banco de Saint-Denis. Esse último trabalho acabou sendo o ato final para a vida de Lenny, que foi baleado por agentes Pinkertons nos telhados da cidade. E o pior de tudo, o jovem garoto morreu nos braços de Arthur. E ao analisar toda a trajetória do personagem, é inegável que ele era uma ótima pessoa, tendo um excelente astral e não gostando de prejudicar pessoas inocentes. O Lenny, apesar de jovem, era um cara muito inteligente, por isso eu não tenho dúvidas que ele teria ficado do lado do Arthur e do John caso estivesse vivo na reta final do jogo. Ele também teria sofrido muito com a morte do José caso tivesse sobrevivido ao assalto. Então, com tudo isso dito, eu dou a minha avaliação de boa honra nível 1 para o jovem e saudoso Lenny Summers. E tu, cara, acha que ele apoiaria o Arthur na disputa com o Dutch? Deixa a tua visão aí nos comentários. Número 5, Sadie Adler. E chegou a hora de falar dela, da personagem mais badass de toda a franquia Red Dead, a viúva Sadie Adler. A trajetória dela é muito parecida com a do Lenny, com um fator propulsor para sua vida criminosa ter sido perder uma pessoa que amava muito, que no caso dela foi o seu marido Jake Adler. Nós vemos a vida dela colapsando na primeira missão do jogo, com os O'Driscolls barbarizando o seu rancho. E por ter perdido tudo, o Dutch ofereceu abrigo para ela, e ao decorrer dos meses, a Sadie foi evoluindo de uma viúva chorosa em luto para uma mulher corajosa, brava e independente. Ela ama com a mesma intensidade que odeia, sendo capaz de tudo para ajudar quem gosta, como embarcar numa missão suicida para resgatar o John na penitenciária de Sisika, ou, no exemplo contrário, certificar-se que o Colm O'Driscoll seria enforcado em Saint-Denis. Nós nunca vemos a Sadie fazendo algo ruim para uma pessoa inocente durante o jogo. Ela até acaba sendo a responsável indireta por uma morte inocente, a de Arturo Bullard, o dono do balão de ar. Mas também é injusto colocar todo o peso dessa morte nas suas costas, já que ela provavelmente não colocaria o homem em perigo caso soubesse que o risco era certo. Ela também não é uma criminosa como os demais membros da gangue. Na verdade, cara, ela tem um total desdém pela classe, tanto que durante o epílogo do jogo, ela tornou-se uma caçadora de recompensas. Todas as suas atitudes violentas e criminosas são contra pessoas que ela considera ruins, como os membros da gangue O'Driscoll, responsáveis por arruinarem a sua vida, e na reta final do jogo, Micah Bell III e a sua gangue, da qual a Sadie faz questão de perseguir na missão Veneno Americano para vingar a morte de Arthur. E por conta de todos esses argumentos que eu apresentei, somando o fato que ela foi muito altruísta, ajudando o Arthur a salvar a Abigail em Van Horn para que ela pudesse ter uma esperança de vida com o John, eu a considero e a classifico como boa honra nível 2. Mas e você, concorda com a minha visão sobre a honra da Sadie? Deixa a tua classificação aí nos comentários, assim como a dos demais membros da gangue aí nos comentários. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tu queira apoiar o canal, tu já sabe o que fazer. Basta deixar o teu like e inscrever-se aqui no canal do AEG. E caso tu queira dar um apoio extra para ajudar o canal a crescer e se desenvolver ao máximo, por favor, considere aí tornar-se um membro. Nesse mês de setembro, os membros estarão concorrendo a essa caneca personalizada do canal de Red Dead 2. Todos que tornarem-se membros aí antes do dia 1º de outubro estarão participando. Então não perde tempo e torne-se membro ainda hoje pelo pequeno valor aí de R$ 7,99. Também considera comprar o teu FIFA 22 lá na loja da Rios Games. O link para a loja tá aí na descrição, então clica lá e usa o cupom AEG para ganhar ainda mais desconto. Beleza? Então era isso, grande abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!